Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje é o nosso 11º encontro aqui com os temas de atualidades Prof. Chan, e hoje, infelizmente, não vamos poder ter a presença do Gabriel. O Gabriel teve problemas técnicos logo agora em cima da hora e não pôde comparecer no último encontro. Então, vamos aqui, eu e o Wagner. Tudo bem aí, Wagner? Boa tarde. Como é que você está? Boa tarde, Denilson. Tudo jóia? É, Tudo. é uma pena, né? A gente não ter o terceiro componente do time aí no encerramento, né? Mas é parte, né? Questões técnicas sempre acontecerão Pois é. quando a gente lida, né? E nós preferimos trazer a discussão para hoje, né, deixar aqui na sexta-feira, do que transferir para a semana que vem, que já está muito em cima da prova. Né? Nossa intenção seria Exatamente. deixar uma contribuição de forma que ela ainda tenha tempo para atuar, né? E ajudar os colegas agora no último final de semana, antes da prova. Né? Enfim, mas desde o início nós já havíamos previsto discutir hoje os dois últimos temas, né, de desenvolvimento sustentável e ecologia. Né? Não que nós pretendemos colocar as duas coisas como únicas, né, como uma coisa só, obviamente, cada um tem suas particularidades, mas por uma questão mesmo de cronograma e de distribuição do conteúdo aqui. Né? Então, assim, não são exatamente a mesma coisa, mas nós podemos conectá-las muito facilmente. E, de certa forma, mantendo um padrão do que havíamos feito até então, né? Normalmente eu tento dar um foco um pouco mais para a questão internacional, né, dos nossos temas de atualidade, e o Wagner tenta direcionar um pouco essa discussão para o contexto interno. Né? Então, assim, eu acho que o que é mais relevante, né, nessa reta final com relação aos dois temas, vamos lá, em primeiro lugar, com relação ao desenvolvimento sustentável, é um tópico que eu já bati na tecla aqui inúmeras vezes, que é a questão dos Sustainable Development Goals. Né? Porque praticamente todos os temas que nós discutimos aqui até então, todos esses temas de atualidades do concurso, eles estão conectados a essas metas de desenvolvimento sustentável, né? Porque ela vai, né, está muito associada à questão de meio ambiente, mas ela vai para todos os níveis, né? Envolve segurança alimentar, saúde, né? O emprego, bem-estar e etc. Então, eu diria que é, é fundamental ir para esse concurso com uma noção bem consolidada do que são os princípios, né, do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, né, e saber conectá-los com os temas que foram discutidos até aqui. Né? E ter a capacidade de ampliar, né, essa visão do desenvolvimento sustentável, não associá-lo somente, né, à questão da ecologia, meio ambiente, né, e partir para toda essa questão da produção econômica, enfim, do desenvolvimento humano, né, o que vai da alimentação, à educação, enfim, tudo isso é importantíssimo nesse aspecto. E com relação ali ao tema de ecologia, né? Nós vivemos hoje, né, com claros sinais, principalmente esse ano, né, da nossa emergência climática. Então, esse certamente é o ponto que está em discussão internacionalmente. Né? Os efeitos eles estão aí, nós sentimos, né, todos os países estão observando isso, estamos assistindo ao vivo, né, e, enfim, temos o mundo inteiro, de certa forma, envolvido nessa discussão que passa, obviamente, pela questão de desenvolvimento sustentável, que é o que a sociedade tem que pensar para o futuro, como manter nível de produção de alimentos e produção de veículos e tecnologias e residência e desenvolvimento das cidades sem causar maiores danos a essa questão ambiental. Né? Aí se esbarra também no nosso modelo econômico que nós estudamos, né? Mas, enfim, eu diria, Wagner, que esses são assim, as principais linhas de preocupação, né, para o candidato agora com esses temas, né? Principalmente agora no final, conectar tudo isso com todos os outros que nós vimos até aqui, né? Que estão, obviamente, previstos no edital, né? Então, assim, o que Sim. você falaria aí para o pessoal diante disso, né? Do ponto de vista da língua portuguesa, né? Denilson, a grande questão, primeiro, é importante frisar, você já falou, mas frisar
que desenvolvimento sustentável e ecologia não é necessariamente a mesma coisa. Pode até ser, mas não é. Quando a gente lida com ecologia, nós estamos especificamente na questão ambiental. Quando a gente lida com desenvolvimento sustentável, envolve um monte de outras coisas, como você falou. Eu gosto muito daquela definição de sustentabilidade. Sustentabilidade é utilizar os recursos para garantir a manutenção da vida hoje, sem prejudicar a vida das gerações futuras. E nós passamos longe disso, né? Passamos bem longe disso. Eu acho que um filme, que é uma animação muito boa que fala sobre isso, é o Wall-E, né, da Pixar, do robozinho, que Sim. fica para limpar a terra. Esse filme é espetacular. As pessoas têm um preconceito pouco com animação, né? E esse filme ele explica exemplarmente, né, o que é que nós vamos fazer com o que é que a gente está fazendo, o que é que nós vamos fazer com o planeta Terra. E aí, se a gente pensar na ecologia, porque, por exemplo, ecologia envolve, não sei se o pessoal vai se lembrar, quando a gente estuda biologia na escola, tem uma época que a gente estuda ecologia. Tem citologia, tem genética, tem uma época que tem ecologia. Ou seja, nós estamos nos predispondo a tentar entender a ecologia como uma ciência. Se a gente está estudando na escola, nós estamos tentando entender como uma disciplina, com regras, com procedimentos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, no imaginário popular, a gente pensa em ecologia, a gente pensa em defender os coelhinhos da floresta da Birmânia. Né? Também tá? Sem nenhum menosprezo aqui na minha brincadeira, mas também passa, também envolve pela proteção dos animais, mas não é só isso. Né? Ecologia vai muito além disso. Vem, por exemplo, como nós lidamos com o meio ambiente urbano. É o meio ambiente também. E nós estamos falando de trânsito, nós estamos falando de poluição, nós estamos falando de densidade demográfica explodindo, nós estamos falando de violência, falta de educação e saúde para todos. Quer dizer, tem toda uma condição que aí eu acho que dá para o pessoal que está nos ouvindo comprovar que une com o resto todo. É muito interessante ficar esses dois temas por último, porque a gente consegue amarrar, né? Nós conseguimos pensar em tudo. Em educação, conseguimos pensar em saúde, conseguimos pensar em energia, com certeza absoluta. Desenvolvimento sustentável passa imensamente pela questão da energia. Basta você pensar, por exemplo, em hidrelétrica, né? O quanto envolve de desmatamento, envolve de alagamento de algumas regiões para produzir, para criar, para estruturar essa usina hidrelétrica. E aí, falando especificamente no caso do Brasil, né, é uma discussão que não tem para onde fugir. Né? Brasil e ecologia, e desenvolvimento sustentável, e meio ambiente. Hoje ainda, eu estava vendo a notícia, né, que o Brasil vai ser convidado para entrar na OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e liderar a Revolução Verde, né, a exploração que respeita questões ambientais e tal. Sem nenhuma inocência, tá, gente? A gente sabe que as coisas não são tão lindas e maravilhosas como elas aparentam nas notícias. Mas o que eu quero dizer é que a discussão está colocada. Né? A ecologia, como eu brinquei no início, vai muito além de brincar com os coelhinhos da Birmania, de proteger os coelhinhos da Birmania. E aí você tem uma área, né, extremamente abrangente que envolve toda a vida, no sentido em que o Brasil é top de linha no mundo. Se você fala em desenvolvimento sustentável e ecologia, o Brasil, para o bem e para o mal, é top de linha. Você está falando floresta amazônica, com a qual, né, tivemos aí diversos problemas nos últimos tempos, garimpo ilegal, desmatamento, aí a gente pode falar em segurança também. Você passa pela... São áreas, são biomas assim, avassaladores de grandes, de impactantes. Né? Você fala no Cerrado, você fala no Pantanal, você fala na Caatinga, fala na Mata Atlântica, que ainda tem, mesmo tendo sido desmatado tanto, ainda resta tanto. E aí, tudo isso impacta diretamente, não só no cenário brasileiro, como no cenário mundial. O cenário brasileiro, muito simples. Né? Todos os amigos e amigas aí vão se lembrar de quando
os vazamentos da Samarco contaminaram o Rio Doce. A contaminação do Rio Doce matou populações de peixes, assim, as pancas de anfíbios, né? Isso fez com que proliferasse população de insetos. E esses insetos geraram um surto de febre amarela, 2, 3 anos depois do vazamento. Ou seja, está tudo interligado, né? E, claro, no cenário mundial também, porque quando você fala em Brasil, você está falando, como eu brinquei aí há uns 2 minutinhos atrás, está falando para o bem e para o mal, em uma peça central no tabuleiro mundial. Você pensa aí quanto interesse existe em torno da Amazônia. Né? Tanto interesse legítimo de proteção, de preservação de animais, de plantas, como de interesses os mais obscuros possíveis, envolvendo exploração, envolvendo garimpo ilegal, envolvendo inclusive extermínio, né? De indígenas, envolvendo imigração ilegal. Tem tanta coisa que dá para que passa por aí e que reforça esse papel do Brasil. De forma bem resumida, não dá para falar nem desenvolvimento sustentável, nem ecologia, sem falar de Brasil. Não tem como. A discussão no mundo passa pelo Brasil. Isso aí. Sim, exatamente. Eu acho que nós já vimos discutindo esse ponto, né, da capacidade de conectar todos esses links, né? Sem querer tentar adivinhar tema ou fazer nada disso, né? Mas tem muita cara de que essas coisas virão de alguma maneira conectadas, né? E de certa Claro. forma estão. E realmente ali o tópico desenvolvimento sustentável ele conversa com todos, com todos, né? Até mesmo você pode pegar ali a segurança, né? Os tópicos que nós trabalhamos de segurança está envolvido em toda essa história, né? Sim. Bom, mas é isso. Eu acho que é importante a gente comunicar aqui para o pessoal nessa essa linha de pensamento, essa linha de leitura, né? Nós tomamos o cuidado de incluir nos nossos simulados, né? Então, eles estão lá nos textos, na proposta de redação. Então, para quem acompanhou os simulados até aqui, né, consegue ter uma noção disso, né? E ainda tem a próxima semana para caminhar um pouquinho mais na leitura dentro desses temas e aí ligar os pontos, né? Definitivamente. Agora, Wagner, já que nós estamos encerrando, né, essa, digamos, série, né, de discussões aqui para o Off-Chan, vamos tentar deixar uma contribuição aqui bacana para o pessoal. E eu queria perguntar o seguinte: nessas áreas, né, agora tecnicamente, do ponto de vista da escrita, o que é importante, né, algo assim, essencial para produzir uma boa redação aqui? O Denilson, olha só, naturalmente que a gente faz algumas apostas, né? Como você falou, não é caso de querer prever futuro, nem nada disso. Mas eu arriscaria dizer que nós vamos ter aí pelo menos 3 desses 12 temas articulados para criar uma proposta. Né? Você pensar em um monte de ligações, né? Por exemplo, educação, cultura e meio ambiente, né? Educação, cultura e ecologia. Você pode pensar em educação, saúde e desenvolvimento sustentável, enfim. Dentro dessa lógica, vamos pensar aqui comigo. Eu tenho conversado isso nas correções com todo mundo. Se a gente trabalha com 45 linhas, lembrando a todos, escrevam o máximo que puder dentro das 45 linhas. Porque aí você aumenta o denominador, você reduz o resultado de pontuação geral que vai ser subtraído da nota de partida. Então, se puder, vá até o 45. Vamos imaginar aqui, a 45 linhas, para fazer uma conta simples, vou botar 44, a gente tem 4 parágrafos de 11 linhas. Ou 5 parágrafos de 9 linhas. Onde é que eu quero chegar? Seja claro, tá, gente? Eu estou falando de português. Eu não entendo como é a redação de inglês, no caso dos PACD de francês. Eu estou aqui para falar de português. Seja claro e objetivo, o que não significa ser simplista e pobre, de vocabulário pobre, de vocabulário cheio de vocabulário, perdão, cheio de gíria, não é nada disso. Mas você precisa construir
uma introdução muito clara, onde você já expõe a sua tese, a sua opinião sobre o que foi recortado. E depois você tem aí 2 ou 3 parágrafos para desenvolver em torno dos argumentos que você vai ter para comprovar a sua tese. Então, por exemplo, se eu encontrei lá um recorte que envolve 3 assuntos diferentes dos 12, olha que saída boa. Cada parágrafo para um assunto. Em um parágrafo eu lido com educação, um parágrafo eu lido com futuro, outro eu lido com ecologia. Um parágrafo eu lido com educação, outro eu lido com saúde, outro eu lido com desenvolvimento sustentável. E aí você guarda um quinto parágrafo para fazer a sua belíssima conclusão. A conclusão é a hora que você amarra aquilo tudo. Né? Tem que ter conclusão? Tem, gente, tem. Não pode terminar sem uma conclusão. Isso é prova de que você perdeu o controle sobre o texto. E uma coisa que eu quero conversar com todo mundo: cuidado. Tem gente que manda correção para mim, fica tão empolgado na leitura, fica tão empolgado na elaboração do texto, que acaba esquecendo espaço para a conclusão. Aí manda a conclusão com 3 linhas, manda a conclusão com 2 linhas. Não dá. Não dá. Conclusão de 9 para 10 linhas, no mínimo. Porque é a hora em que você tem que fechar o seu texto ali, O mostrando que você equilíbrio dos dominou. parágrafos, né? Exatamente. Para você mostrar que você dominou, que você sabia exatamente o que você estava fazendo desde o início. E para saber o que está fazendo desde o início, tem que lembrar de planejar. Tem que lembrar, olha, vou colocar tal coisa na introdução, vai ser tal argumento. Isso não é rascunho, tá? Isso é planejamento. Vou separar bonitinho. Ó, a minha citação, ela vai entrar aqui na introdução. Qual que é a minha tese? Tal. Vou usar um exemplo X para cada argumento. Exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. E aí, você já tem ali, e aí você segue aquilo ali rigidamente. Lembrando, coesão, conectivos bem amarradinhos entre os períodos, entre os parágrafos, né? Vocabulário afinado, evitar repetição de substantivo e adjetivo e verbo, que isso mostra uma pobreza de vocabulário, e cuidado com aqueles erros gramaticais mais tradicionais, né? A falta da crase, acentuação errada ou faltando, concordância é uma tragédia, concordância é um erro atrás de erro impressionante, bons textos, assim, com textos primorosos, eu vou lá, tem um erro de concordância, impressionante. Né? É, esses são os que realmente mais precisam de atenção. Acentuação, crase, concordância e vírgula, tá? E uso da vírgula. É isso, Denilson. É isso aí, Wagner. Eu diria que é bem por aí também. Agora, algumas questões que são fundamentais no inglês, né, que é importantíssimo ter atenção, e principalmente com essa filosofia aí da leitura, né? Isso é óbvio para todo idioma, mas vamos lá. No caso particular do inglês, é muito comum quando você vai corrigir as redações desse tipo de concurso, ou até mesmo acontece no CACD também, né? Quando alguém está começando ali, você tem muito aquela linguagem, não é, do inglês do cotidiano, né? Então, aí tem gírias, tem as expressões, enfim, elas aparecem lá no texto. E fica muito um texto assim, que parece que está escrito tal como se a pessoa estivesse falando, né? Então, principalmente nesse curto prazo, esse contato com as leituras e com a seleção de textos, ela vai garantir um pouco de familiarização com esse tipo de linguagem, tanto Sim. com formato, estilo, porque são lá textos técnicos, são acadêmicos. Você entra lá, tem texto do governo americano, tem texto do governo brasileiro, tem artigo científico, esse tipo de coisa. Então, a linguagem oficial está ali, né? Enfim, e o essay, né, o que nós temos que escrever no concurso, ele é um texto acadêmico, é um texto técnico, está lá no edital que ele vai cobrar do conteúdo e da formalidade do texto. Então, é imprescindível ter esse contato com a linguagem, né, com o estilo, e trazer isso para a redação dos textos, né, além da informação, obviamente, e, enfim, organizar o essay do formato como ele deve ser. A introdução abordando o tema, abordando o contexto, com tese, né, assim como você colocou. Fundamental no inglês
anunciar os conteúdos dos parágrafos na introdução. Então, eu não posso fazer uma introdução onde eu vou somente problematizar ou trazer um perfil histórico. Eu vou anunciar o que será discutido nos 3 parágrafos a seguir. Né? E como você colocou, isso de separar os temas por parágrafo é fundamental, seria fundamental no inglês. E a conclusão, muitas vezes nós encontramos também somente uma argumentação ali em cima do que seria a conclusão final. E isso também não pode no inglês, ele precisa ter a ideia de retomada. Então, se for um tópico, outro e outro, ele precisa acontecer. Você precisa mostrar que você está relembrando o leitor ali do tópico 1, do tópico 2, do tópico 3, e aí sim você vai concluir com a mesma ideia, com a ideia que corrobora a sua tese, obviamente. Né? Então, para colocar isso em prática, né, eu acho importantíssimo, tem que ter o planejamento, o que nós chamamos do outline, você tem que fazer ali a organização em tópicos certinhos, previstos. Você falou do planejamento, é por aí mesmo. Para nós que estamos corrigindo, quando nós encontramos uma conclusão espremida lá no final, entre a linha 45, a impressão é essa, né? Não, faltou planejamento aqui, houve um desequilíbrio em algum ponto. Exatamente. Então, a mesma impressão vai ser. E nós corrigimos, inclusive para o CACD eu falo isso. A gente corrige muito mais questões para o CACD do que a banca. Né? Calcula aí ao longo do ano que nós corrigimos para o CACD de questões do que a banca. Né? Então, assim, ao longo dos anos, a gente tem mais contato com os textos do que a banca em si. Então, é fundamental entender isso. Causa esse ponto de vista, causa essa impressão, sim, fica óbvio, olha, faltou planejamento, ou a pessoa foi escrevendo e, enfim, aí quando viu, estava acabando, espremeu ali no final, e aí vai perder o ponto da nota de conteúdo. Né? E eu acho que, por fim, é fundamental também, talvez até no português, alguns gostam de passar limpo o texto no final. Se for o caso, acho que é fundamental a pessoa ter noção desse tempo. Né? Quanto tempo você leva para passar o seu texto ali? Você não pode ter essa surpresa lá no dia. Porque também Sim. acontece de candidatos começarem a passar limpo e aí o tempo acaba e só está em 2/3 do texto. Então, tem que saber quanto tempo você leva para escrever 45 linhas em inglês, para passar limpo de novo, se for o caso, para você reservar esse tempo lá no final da prova e fazer isso com calma, né? Enfim. É isso. Bom, é isso. Gostaria de dizer que essa trajetória foi muito legal, né? Foi muito bacana esse programa, Com essa certeza. discussão. Agora nós vamos concentrar, né, Wagner, nos simulados finais. E só queria deixar o recado aqui, né? O nosso pacote de simulados, né? Ele ainda está disponível, ainda tem lá, né? Está disponível o link. Você ainda consegue ter acesso às nossas 12 propostas e ainda tem uma semana pela frente aí para fazer uma maratona de leituras ou de simulados, né, Wagner? Com certeza. Sempre é tempo. Né? Bom, então é isso. Queria encerrar. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e nos falamos numa outra oportunidade ou no CACD, quem sabe. Com certeza. Um abraço, Denilson. Um abraço para o Gabriel quando O estivermos Gabriel. com ele. Pois é, infelizmente não pôde estar aqui para encerrar para a gente, mas Parceirão nessa jornada aí. é isso aí. Então, um abraço a todos que nos acompanharam. Nos falamos então num próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.